Não é que a gente ficou parado na renda média. O Brasil empobreceu em relação aos principais países do mundo nos últimos 50 anos. Eu não jogaria fora a hipótese de daqui até o final do próximo ano, de um momento mais, uma ameaça de recessão com coisa lá fora. Onde é que o Brasil destoa do resto do mundo? É na quantidade de crises. A gente tem crises com maior frequência que os demais países e quando a crise vem, ela é mais grave. Quando percebe que tem um precipício, há uma mudança e aí você consegue mudar. O pós-reforma, digamos assim, é que é o desafio. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Dois Pontos do Estadão, espaço onde toda semana a gente traz um tema relevante para discutir com dois convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista sobre o tema abordado aqui. E nesta semana a gente fala de economia, sobre as transformações da economia e sobre a seguinte constatação: o Brasil está preso no que é chamado armadilha da renda média. Isso mesmo, o país já não é mais considerado pobre, isso desde os anos da década de 1950. E ali entre os anos 1950 e 1980, houve um avanço para que o Brasil passasse a ter esta renda média. Só que não conseguiu dar o próximo passo, diferentemente de outras economias pelo mundo. Mas o que é essa renda per capita que o país tem, que é uma renda média? 9.280 dólares em 2023 foi a renda calculada. E aí o Brasil é classificado como uma nação de renda média alta desde 2006. Essa atração, como eu disse, entre os anos 50 e 80. Só que outras economias, desde a década de 1990, conseguiram avançar. Mas 34 economias apenas conseguiram superar essa barreira e passar para uma renda alta. Um exemplo, a Coreia do Sul, com muito investimento em tecnologia, em educação, e passou a ter uma renda muito mais alta. Em 2023, 35.490 dólares. O que será que amarra o Brasil para não conseguir dar esse próximo passo? O que é necessário fazer? Ou será que estamos fadados a estagnar por aqui? É sobre este assunto que a gente conversa a partir de agora. Eu conto já com a participação do repórter de economia do Estadão, Luiz Guilherme Gerbelli. Gerbelli, muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, Rosiane. Prazer estar aqui. E tenho também a honra de apresentar, de receber aqui no estúdio hoje, os nossos convidados hoje. Os dois já ocuparam o cargo de secretário de Política Econômica no governo federal. Então, tenho muita honra de recebê-los hoje aqui. José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica e sócio fundador da MB Associados. Muito bem-vindo. Prazer estar aqui, Rosiane. Também conosco no estúdio, Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica e sócio-diretor da Gibraltar Consulting. Muito bem-vindo. Obrigado. E começo perguntando já para vocês dois, e assim, claro, há vários pontos que fazem com que o Brasil não tenha dado ainda esse próximo passo, né? E tenha parado nessas décadas para cá, nessa renda média. Mas vocês apontariam um fator principal que fez com que o Brasil ficasse dessa forma? Eu acho que hoje, no passado foi a inflação, mas hoje é o desarranjo das contas públicas. Pela simples razão que, consequência desse desarranjo, né, nós temos pressões e desequilíbrios que a inflação acaba sendo um pouco mais alta do que as metas, do que os desejos, e acaba trazendo o que está acontecendo agora. O Banco Central é chamado no processo de combater a inflação, a usar suas armas, no caso, a taxa de juros, né? Só que, quando você tem um movimento expansionista, exagerado, acima das possibilidades do setor público, a questão fiscal, por assim dizer, a política monetária fica menos eficiente e o Banco Central acaba tendo que usar uma dose de juro muito maior do que seria o contrário. O juro muito alto realmente limita muito o tamanho do investimento do país. E aí, sem investimento, não consegue crescer.
Em alguns momentos, circunstâncias internacionais, safras excepcionais ou coisas dessa natureza permite crescer um pouquinho, né? Só que aí não consegue sustentar. 1, 2 anos de um crescimento maior acaba no chamado voo da galinha, né? Depois de um certo período a gente volta e incidentalmente é para onde a gente está indo nesse ano. Com essa taxa de juros mais elevadas, com a pressão da inflação, há uma concordância de que nós vamos crescer menos que o ano passado e o anterior ao passado. Nós temos 1,8, tem gente que tem 2, o governo, que é sempre otimista, tem 2,3. Então significa que vão crescer menos, porque está seguro para esse lado, né? Agora, se isso estiver correto, eu acredito que sim, né? Ele só abre uma questão enorme, né? Como é que faz para superar isso daí, que não é uma coisa simples, né, Marcos? Eu acho que aí a economia teve uma surpresa. Durante muito tempo, acreditou-se que crescimento era investimento. Se você estimular o investimento, isso gera crescimento naturalmente, né? Os modelos de crescimento dos anos 50, 60. Né? Então, o papel da política pública era conceder subsídios, proteções, porque essa era a rota do desenvolvimento. Eu acho que a surpresa veio com as pesquisas com microdados, tentando entender a experiência de sucesso, exatamente o seu ponto. Por que alguns países crescem mais do que outros? Por que alguns estão mais certo? O que está correlacionado com o sucesso dos países ou o seu fracasso? E a descoberta foi que as regras do jogo importam. A microeconomia importa. A maneira como você acerta a regulação de setores estratégicos. Né? A maneira como você desenha a tributação, por exemplo, sobre o valor adicionado. Né? A qualidade da política pública em educação. Né? Esses fatores são fundamentais para explicar os casos de sucesso e os casos de fracasso. Né? E a notícia ruim do Brasil é que não é que a gente ficou parado na renda média. O Brasil empobreceu em relação aos principais países do mundo nos últimos 50 anos. A minha geração não viu o Brasil crescer. Né? Desde meados dos anos 70, a economia brasileira ela tem andado para trás. Né? Teve um período de alta inflação, como o Zé Roberto mencionou. Né? Teve avanços importantes na gestão Fernando Henrique, né? Para além da estabilização. Né? O Brasil parecia que ia começar a acertar essa agenda muito importante. Paulo Renato foi um grande ministro da educação, você começou a ter marcos regulatórios, né? Melhorar a qualidade da política social. Mas de lá para cá a gente desandou e a gente caiu nos velhos vícios das distorções setoriais, dos subsídios, do protecionismo, do país do lobby e não da produtividade. A má notícia é crescimento a longo prazo, é produtividade. Bem. Queria entender dos dois, na verdade. Vocês já estiveram lá em Brasília, né? Os dois, em diferentes momentos. Por que é tão difícil colocar essa agenda, ou parte dessa agenda que colocaria o Brasil nas nações, no grupo de nações ricas? A gente tem uma agenda que é clara, que é conhecida, tem exemplos lá de fora. Por que é difícil disso acontecer aqui no Brasil? Olha, eu acho que eu aprendi. Eu tive uma única vez no governo, acho que o Marcos também, na mesma posição, diga-se de passagem, né? Então, o que eu aprendi lá, antes de tudo, que o Brasil é um país muito heterogêneo. Não é surpresa para um país do tamanho do nosso, com uma população tamanho razoável, etc. É muito heterogêneo, o que significa que, para uma política pública razoável, fora o suporte político para que ela exista, você tem que ter muito estudo. É o que o Marcos acabou colocando. Porque nada é simples, nada é muito igual. Isso de um lado. Ao mesmo tempo, né, para falar só desse período mais recente, nós fomos acumulando distorções no sistema político, e que começou lá com o gás, o pacote de Abril, que distorceu a representatividade, de modo que é cada vez mais difícil você conseguir discutir e galvanizar o Congresso, especialmente, para discutir, apoiar coisas novas, as reformas. E, finalmente, eu não seria a pessoa indicada, porque eu não sou cientista político, há uma óbvia piora na qualidade do nosso Congresso. A gente tem que lembrar da lei do Ulisses, né? Não reclama do Congresso atual, porque ele é médio. Né? Ele é pior que o anterior, mas certamente será melhor que veio adiante.
Então, quando nós mencionou, Luiz, a experiência de Brasília, acho que o Marcos também ainda pegou um pouco isso, mas certamente em 95 isso tinha. Nós tínhamos no Congresso populismo, tínhamos coisas estranhas que aconteciam, etc. Mas você tinha, qualquer das áreas importantes, especialistas que entendiam mesmo. Eu lembro quando a gente discutia reforma e coisa do setor elétrico, tinha meia dúzia de deputados que conheciam mesmo o setor elétrico, não era conversa. Certo? Isso acabou. Está perdido, espalhado aí. Tem certamente alguns remanescentes, mas não se materializam por isso. Então, mesmo quando você consegue atravessar o primeiro passo do diagnóstico, que é uma coisa importante para ir adiante, o segundo passo, que é elaborar um projeto básico para ser discutido. Quando isso chega no Congresso, né, o conjunto de lobbies específicos, não é nem mais setoriais, às vezes é do grupo de um certo setor em tal estado, né, que de repente tem força, aí a coisa fica muito mais difícil. Né? E eu aprendi também naquela ocasião, né, de que como é importante, por isso uma das razões que o projeto do Cruzado foi do Real foi adiante, né, é a qualidade da redação dos projetos de lei, do que vai sair, na linha do que o Marcos colocou, de ser uma coisa fácil de entender, que não dê margem. Hoje é o contrário, eu tenho a impressão que tem muito projeto de lei que sai, que é feito, a redação final é ardilosamente feita para dar discussão na justiça e discussão em grande escala. Então, isso eu acho que tornou mais difícil. O país é igualmente grande, continua muito desigual, tem coisas novas, etc. Então não é simples montar esses projetos. E por isso que a tendência é de acomodar essas dissonâncias gastando mais do que precisa. Quando você repete isso uma vez, duas vezes, tudo mais, você começa a ter um sistema que fica grande demais para ser adequadamente manejado. Como é que você sai disso? É uma coisa que temos que discutir, mas é bem complicado. Eu acho que ficou mais difícil, não sei se o diagnóstico, provavelmente, mas mais difícil ficou a formulação adequadamente feita, que ganhe suporte da população, né? Porque não é simples. Por exemplo, a questão fiscal. Não é óbvio para o cidadão comum como é que isso bate nele. A questão da inflação que é o que está acontecendo agora, né? O ovo, a carne, crescer de preço é fácil de fazer. Então, o apoio ao Plano Real foi instantâneo. Não era do conhecimento da política, de quem achava que conhecia a política, que a inflação só dava problema. E foi o contrário, né? E a história conta isso. Então, eu acho que nós estamos de novo derrapando em coisas que têm que ser discutidas. Por isso que o sistema de reforma não é uma brincadeira. As reformas fazem parte, porque o mundo muda e nós estamos atrás. Então nós temos que ter 2 vezes mais reformas para chegar no mesmo lugar. Tá? Um para tirar o atraso e outro para acompanhar as mudanças que vão aparecendo. Eu quero o ponto de vista teu, Marcos, mas também já ressaltando aqui, o senhor foi falando, foi dando um abalo, né? Porque a minha área é a da política e a da ciência política. E, de fato, eu cubro o Congresso há 28 anos, 26, já perdi as contas. E, de fato, há uma diferença muito grande. Isso que o senhor falou é muito crucial, assim, e em todos os temas da área de economia. A gente queria discutir a previdência, a gente tinha uma pessoa que fosse do gás, né, da energia, tinha cada parlamentar e grupos inteiros e assessorias ali. Hoje, pelo menos aquela assessoria, né, uma assessoria séria dos parlamentares, terminam os funcionários ali tendo que se driblar, porque o mais comum é a gente encontrar eles sem saberem nem o que é que estão votando, diga-se, sem contar os jabutis que enfiam nos projetos. Mas e do teu ponto de vista, essa pergunta do Gerbelli, por que é tão difícil? Olha, eu acho que primeiro a sociedade não quer. Né? Eu acho que você vê discussão sobre educação, por exemplo. Todo mundo fala que educação é importante. A gente não discute como é que você mede o aprendizado dos alunos. A gente não aceita discussão sobre práticas pedagógicas que são adotadas nos demais países. Né? A gente usa métodos de alfabetização muito defasados. Nossas crianças não aprendem fração. Né? E isso, a sociedade, todo mundo fala que é importante a educação, quando você vai ver no fim do dia, é aumentar a verba e torce para dar certo. Né? No fundo, é uma agenda muito capturada pelas corporações. Né? Mas esse é o Brasil. Né? Você vê, a nossa política industrial ela é capturada por lobbies.
né? A nossa política regional é capturada por lobbies. Né? A política regional fracassa há 60 anos. Né? A Sudene é 61. Né? Vamos combinar que não deu certo? A Zona Franca de Manaus foi um fracasso. Né? Mas nós temos um país capturado por lobbies e esses lobbies são disseminados. Imagina, lobbies são grupos muito organizados. Taxista não paga imposto. Por que taxista não paga imposto? Né? A quantidade de isenções para IPVA. A gente construiu uma institucionalidade no Brasil, primeiro, de um poder público com muito poder discricionário. Né? Quem vai receber um crédito subsidiado, quem vai pagar um imposto diferente, o Marcos paga tanto de imposto, Maria paga 2 vezes mais. Mas por que isso? Não, porque a gente resolveu isso. O poder público tem muita capacidade de conceder benesses. A sociedade, eu acho que aprecia esse Estado autoritário que a gente tem. Né? E isso gera esse equilíbrio ruim em que o lobby no Brasil ele é muito bem sucedido. É muito fácil você distribuir uma benesse, o aparente benesse no setor de energia, né, os subsídios cruzados, né, e você acaba pagando um preço caro que você não percebe pela quantidade de distorções que o país tem. Né. O mundo era assim no século XIX. Né, você pega o caso americano, né, o fim do século XIX, a Gilded Age, né, era um Estado muito cheio de nepotismo, proteções tarifárias, parece que a gente está retrocedendo. Né? Eu acho que eu estou vendo esse filme, né? Estou vendo esse filme de novo. Falta de legislação trabalhista adequada, trabalho infantil, condições muito ruins no mercado de trabalho, oligopólios muito fortes, no setor de petróleo, por exemplo. O que aconteceu foi uma revolução institucional, tanto nos Estados Unidos quanto nos países. Você criou o Banco Central com mandato, independência, agências reguladoras, criou legislação para regular o mercado de trabalho, né? E criou pesos e contrapesos na institucionalidade pública. Né? Agências independentes, não é só o Banco Central. Né? Agências independentes. Então, o Congresso faz uma lei, mas quem interpreta a lei é a agência com mandato. Né? Então, uma série de mecanismos para restringir a capacidade de cair, né, no poder dos lobbies. Né? O Brasil, a gente tem muita resistência a isso. Olha a discussão do Banco Central independente, que é a coisa mais comezinha em outros países, mais normal, e aqui no Brasil deu uma polêmica imensa. A gente não consegue ter agências reguladoras. Né? Então tem uma resistência, né, muito grande à criação dessa institucionalidade que protege a sociedade. E o resultado é lobby bem sucedido em um país que empobrece em relação ao resto do mundo. A agência reguladora que tem aí, o que a gente mais tem visto é interinidade permanente. A gente tem visto isso o tempo inteiro em razão de disputa política sobre quem indica diretores. E aí elas ficam ali paralisadas, congeladas. Agora, é real isso. O sistema político, desde a criação da concepção de agência reguladora independente dos diversos setores, o sistema político em peso, deve dizer, não é nem mais à direita e mais à esquerda, em peso foi contra. Porque quer entender que o diretor da agência reguladora é um cargo político tão igual quanto o chefe da seção, né, que mostra, que faz isso mesmo. E eu estava comentando com o Luiz agora, só um exemplo pequeno, bem concreto para quem eventualmente vai nos assistir nesses dias. A Espanha, atualmente, é o país da Europa mais bem sucedido. Já são 2, 3 anos. O sul da Europa está crescendo mais que o norte da Europa. Uma das razões para isso é que a Espanha, que é um país seco, né, eles avançaram bastante na energia alternativa, solar e eólica. Muitos países fizeram isso, né, e eles têm pouca hidrelétrica, não tem água, né, é escasso demais de água. Então, o que aconteceu? Eles chegaram, ano passado, a 60% do total de energia elétrica consumida na Espanha vem de eólica e solar. E aí começou a minha inveja. Os preços da energia caíram 20%. E a projeção do setor regulador
é que isso vai até 80% por eventos que já estão acontecendo. Quando isso acontecer, vai cair mais 20%, 40%. O Brasil partiu de uma boa produção hidroelétrica, pôs mais a energia solar, pôs mais a eólica, e para o cidadão comum o preço da energia sobe e não cai. E sobe por quê? Porque os lobbies que têm subsídio, que não precisam, etc., acabaram resolvendo a situação das geradoras e distribuidoras, dando aumento sistemático de tarifas que o consumidor urbano paga para poder pagar. Aí, não contente com isso, como começou a ficar mais difícil para muita gente, alguém vem e diz, mas quem é pequeno não deve pagar isso, não deve mesmo. Aí você cria um subsídio. Então você cria os subsídios aqui em cima, para quem não precisa, gera o fato de que a energia não cai para os usuários, e aí, como fica difícil a vida, você vai criar um outro subsídio para acomodar um pouquinho a situação dos mais pobres, que ainda que eticamente tenha mérito no que está sendo falado, mas gera num sistema que com energia fica cara. Uma das pré-condições para não crescer é a energia cara. Que afeta não é só o nosso bolso, vem tudo que a gente está discutindo antes, isso. né? Porque aí é o custo de produtividade, enfim. Deixa eu jogar alguns números aqui. O Gerbério me ajuda aqui no socorro, até porque foi ele que me passou esse material, já tenho que dar os créditos. Mas vamos lá, quando a gente está falando aí sobre o país está numa camada aí de renda, armadilha da renda média, a gente está falando numa renda per capita de $9.280 em 2023, e aí isso no Brasil sendo classificado como uma nação de renda média alta desde 2006. E quando a gente vai olhar aqui um outro número, que é de outras economias, desde a década de 90, apenas 34 economias conseguiram superar essa barreira, segundo um estudo do Banco Mundial. 13 das 34 nações se beneficiaram por passarem a fazer parte da União Europeia. É uma situação. Um exemplo é a Polônia. Mas e os demais? Eu queria trazer isso. O que é que essas economias conseguiram fazer? Vocês trouxeram algumas coisas dos problemas nossos, mas e o que é que elas conseguiram fazer e se seria viável de ter isso aqui também? O senhor trouxe um exemplo da Espanha aí que é muito bom para refletir, né? O que traríamos desse exemplo para cá. Mas o que mais? Olha, o que a pesquisa com dados indica, desde os fim dos anos 80, começo dos anos 90, que a gente passa a ter bases de dados muito detalhadas por diversos países e pode testar a hipótese, o que leva um país a crescer mais ou menos, né? Primeiro, o crescimento é a produtividade. É você aumentar a produtividade. Produtividade é fazer mais com os mesmos recursos. Todo ano fazer mais. Zé Roberto mencionou o agronegócio brasileiro. A produtividade cresce 3% ao ano há mais de 50 anos. Né? Então, mesma quantidade de terra, quantidade de gente, de capital, você produz mais seguidamente. Isso requer inovação. Né? Melhora de gestão, nova tecnologia, novos produtos. Né? O setor público joga um papel fundamental na pesquisa e o setor privado também. Né? Outro ponto que o Zé mencionou foi a concorrência. Você está aberto ao mundo, você absorver as melhores tecnologias de outros países, você está disputando o mercado global. É outro aspecto importante. Né? Um aspecto que o Brasil falha, acho que tem dois problemas que o Brasil, muito grande, que destacaria. Primeiro é a qualidade da educação. Né? O Brasil é um país de educação muito ruim, na média. Tem exceções, tem alguns casos particulares, mas são exceções. Né? A comparação internacional com os demais países do PISA, por exemplo, a nossa fica muito atrás, em coisas muito básicas. A falta de educação, de habilidade cognitiva, né? Português, matemática, né? Prejudica a produtividade, a inovação. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente tem muita dificuldade de entrar nesse tema no Brasil. É um território meio proibido, né? Virou um terreno do sagrado e do profano. Você discutir, por exemplo, os métodos didáticos de sala de aula, avaliação de professor, avaliação de diretor da escola. Né? Esse tema não entra no debate. Um segundo ponto, e aí fazendo a ponte que o Zé Roberto falou antes,
né? A nossa política pública, ela agrava o ciclo econômico. Na hora que o país está bem, o gasto cresce. Os recursos públicos são capturados pelos diversos interesses. Salários de servidores, aposentadorias, subsídios. Por aí vai. A gente viu isso agora. Na pandemia, o governo federal ajudou imensamente estados e municípios. O que virou aquele auxílio? Salários de aposentadorias. Né? O dinheiro é rapidamente capturado. Aí vê o judiciário fazendo isso, igualmente. Né? Então, esse é um lado da história. Por outro lado, quando a economia está mal, você não tem como fazer o ajuste. Você não tem como fazer ajuste fiscal. No Brasil, você não consegue cortar gasto. O máximo que você pode fazer é reduzir a velocidade de crescimento do gasto. Isso significa que a política fiscal no Brasil, ela amplia o ciclo econômico. Se a economia está bem, ela empurra a economia via gasto. Quando a economia está mal, ela não tem o que fazer, a crise é mais severa. Né? Então o Brasil, entre 1980 e 2019, antes da pandemia, 40 anos, o Brasil teve 26 anos bons. A gente não devia estar surpreso de o país crescer 3%. A média de crescimento nesses 26, em 26 desses 40 anos foi 3%. Onde é que o Brasil destoa do resto do mundo? É na quantidade de crises. A gente tem crises com maior frequência que os demais países e quando a crise vem, ela é mais grave. E eu temo que a gente vai repetir esse receituário daqui a pouco. Eu acho que concordo integralmente com isso e por isso que acho que é muito útil para entender um pouco o país esse trabalho que, por circunstâncias históricas, eu faço há muito tempo de acompanhar o setor agropecuário. Porque mesmo na educação, o setor agropecuário, curiosamente, embora fosse o mais deseducado na origem, conseguiu montar um mundo de educação que lhe é mais próprio, que são as escolas técnicas de segundo grau, muito mais importantes do que parece, aplicadas ao campo, a coisa que está fazendo, e especialmente o ensino superior, em todas as áreas, e que oferece gente para pesquisa, para o próprio ensino, e vai dando um upgrade na qualidade da própria operação. Né? Então, se você for olhar qual é o setor hoje que mais usa nanotecnologia, que mais usa os conceitos da indústria 4.0, agora até mais do que isso, está nesse setor. Isso que está embutido nessa... E isso inclui, né, a avaliação de resultados. É verdade que tem os seus próprios problemas, a gente pode falar isso depois. Né? Nós temos um problema ambiental infernal, está esquentando mesmo, isso vai afetar a agricultura mais adiante, com muitas regiões vão começar a se dar mal por conta disso, mas essa é uma outra questão. Mas o fato é que aprendeu a fazer isso, que criou uma espécie de distância entre cidade e interior. É curioso isso, nós temos um país em que o interior, que é enorme, né? A rigor interior começa a poucos mais de 200 quilômetros de São Paulo, que tem desde um ambiente, uma confiança no futuro, uma disposição de correr riscos muito maior do que e quem é crítico fala assim, mas tem crédito subsidiado, hoje é irrelevante, é praticamente só para a agricultura familiar. Né? Mas tem o plano safra, também pega um pedaço pequeno, quase 50% do capital de giro que está no é capital próprio, num tipo de produção que se não chover não dá, e não tem, depende de São Pedro. Então, progressivamente eu estou vendo esses dois países, a cidade e o interior, se descolando por conta desse tipo de desempenho. Né? E eu acho que está nas cidades essa grande coisa do problema. Uma outra forma de olhar, mais geral, é assim, nós saímos do após-guerra, a inteligência da América Latina associou o sucesso dos aliados à capacidade industrial, especialmente dos Estados Unidos, que devia ser perseguida. Então, quando sai da guerra, toda a inteligência brasileira é a favor de desenvolver a indústria. Aí veio a formulação da FCEPAL, do PREPS, deu uma boa organizada política, e esse negócio foi de 50 a 80 num tiro só. E por trás disso tinha a ideia da autossuficiência, porque é o conceito original. Né? A autossuficiência da indústria
que acabou morrendo porque no pós-guerra não se reconhecia a velocidade da mudança tecnológica. E era basicamente uma questão de hardware. O conhecimento estava na máquina. A hora que o conhecimento passou crescentemente para software, a capacidade de crescimento passou para software, e nada mais do que a disputa entre a Microsoft e a IBM, histórica, aquela coisa, né? Houve uma mudança. O Brasil conseguiu montar uma indústria. Quando ela ficou pronta, uma indústria que tem tudo completo, o sonho do desenvolvimento industrial, ela ficou pronta mesmo, só que ela não era competitiva. E aí que veio a diferença de solução. A agricultura brasileira, que não era tão competitiva, exceto o café, entrou meio por líderes, pode discutir por que entrou nesse caminho que nós já falamos aqui. Desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de gente, abertura para discutir no exterior. E a indústria, que é o setor mais urbano por definição, resolveu, ao invés de a luta, de fechar o sistema, fazendo um monte de absurdos. Por exemplo, o aço no Brasil é 25 mais caro do que o preço do aço importado aqui dentro. É um negócio inacreditável para um país que tem a melhor minério de ferro do mundo, tá certo? E tem para esse lado. Então, essa indústria que não é eficiente, ela, para se manter, ela precisa de proteção. E essa proteção custa no Tesouro, e a gente tem essa separação cidade e interior, que é cada vez mais, para mim, me chama mais atenção. E é isso que nós temos que conseguir, de alguma forma, superar. Mas não está fácil. Mas complementando o ponto, Zé Roberto, houve um processo de transformação muito grande no que a gente chama de indústria, né? Acho que século XIX, você tem aquela segunda revolução industrial, né, em que a inovação acontece nas universidades junto na grande indústria, né, que é a manufatura, que é a pesquisa, ciência e tecnologia. Toda a revolução que houve na indústria química, né, por exemplo, na siderurgia, ou fertilizantes e outras áreas. Após a Segunda Guerra Mundial, aquela indústria ela se fragmenta. Você tem uma queda impressionante do custo de transporte. A gente não se destacou, às vezes, de pequenas inovações que são revolucionárias, como um container. Né? Você tem o custo de transporte cai significativamente. A mesma coisa acontece com o custo de comunicação. Né? E o preço da terra urbana sobe. O resultado é que você fragmentou o que era indústria no século XIX, não é o que é indústria depois de 1950. Né? Você segregou as operações. Então, a parte de inteligência, de criação, de gestão, de estratégia, fica nos grandes centros urbanos dos países ricos. Tá? E a parte de montagem, você vai para onde ou tem um talento para automatização, ou o custo de logística é menor, o custo de mão de obra é menor. Né? E você consegue segregar as operações. A gente ficou com um feitiço da indústria, mas achando que a indústria era a parte da manufatura. Né? Que é a parte que gera pouco valor, em geral. Né? Essa parte que gera pouco valor para as economias. Né? Qual é o valor de montar um iPhone? Não é muito alto. A criação do iPhone, a criação dos programas, que é genial. Né? A criação da nova tecnologia. Né? Mas a gente ficou com o feitiço da fábrica de montagem. E essa guerra de conceder subsídios para montar uma fábrica, achando que isso traz emprego e renda. Isso trouxe para o Brasil atraso. É verdade. E eu acho também uma coisa interessante, é que nós temos dificuldade. Aí eu não tenho, eu sei o que acontece, mas não sei explicar totalmente por quê. Que nós temos exemplos horríveis, mas temos bons exemplos aqui dentro, não sei buscar lá fora. Por alguma razão, você não consegue generalizar. Por exemplo, nós conhecemos há mais de 20 anos exemplos de boa educação infantil, boa educação primária. Em algumas regiões até, começou, talvez tenha sido isso mesmo no Ceará, um lugar mais pobre do que a média. Né? Como é que isso, com dinheiro, e 25 anos, 30 anos depois, não consegue universalizar? São Paulo tem uma educação primária muito ruim. É inacreditável isso. Isso só pode ser falta de tentar entender o que é. Mas também tem o inverso. Eu falei da agricultura, mas eu queria trazer aqui um exemplo que está à vista de todos e é motivo de orgulho, que é a Embraer.
Por que a Embraer foi tão bem sucedida, né? Todo mundo sabe que ela começou formando gente através do ITA, depois, mas o que salto mesmo da Embraer, que foi na época da privatização, logo antes e um pouco logo depois, foi a concepção da essência do que fez a Embraer competitiva. Osiris Silva sempre dizia, ele é muito engraçado, ele dizia, o avião tem um problema, ele cai. E se cai, provavelmente você morre. Então, para não cair o avião, quando a Embraer começou a pensar como é que faz, a primeira decisão é o seguinte, com o motor e os chamados aviônicos, todos os sistemas de controle que estão na fronteira da tecnologia, não se brinca. Isso, desde o começo, é 100% importado, da melhor qualidade de onde vier, para horror dos nossos protecionistas que queriam fazer um avião em casa, tá certo? Por esse tipo de coisa. Segundo, isso aqui é um país pobre, então tem que ser construído um avião que seja econômico e resistente. Aí eles foram buscar nos conceitos, isso aprendi com os Osiris, nos conceitos do desenho de avião da Rússia, que tem esse problema também de escassez de capital, né, ao invés de serem os aviões muito chiques, muito decorados, que vêm dos Estados Unidos, país rico, com cliente rico. Então, o desenho do 135, 145, que virou 185, 190, todos partiram desse princípio. Os aviônicos, tudo é importado. A única coisa que nacionalizou, e bem, foi o trem de pouso, que é um bicho enrolado para burro, mas que é feito por uma subsidiária da Embraer, depois de anos, né? E o conceito é de fazer um avião que seja relativamente barato e mais simples. Então, ele não tem muito enfeite, é mais leve, tá certo? É mais forte e o resultado é que gasta menos combustível. Então, ele ficou tão eficiente quanto qualquer outro lugar, porque ele tem tudo que tem de melhor, com uma concepção, e rapidamente a Embraer percebeu que esse conhecimento se divide. Então, ela tem parceria e usa sistemas sofisticados de internet, de desenho gráfico, que você pode fazer simultaneamente 5 países ao mesmo tempo, participando do mesmo desenho de uma peça. Ela ficou dona disso, né? Ou seja, ela foi, de um lado, para o software, de outro lado, para a internacionalização, em terceiro lugar, para a competitividade, de certa forma, anteviu a crise dos combustíveis, né? E o resultado, que ao fazer isso, que é a outra lição, nada disso dá certo instantaneamente, você precisa de 30 anos. É o gramado inglês. É fácil fazer com aquilo, mas primeiro você começa plantando por 500 anos. Aí você faz igualzinho o gramado que está lá, você vai aperfeiçoando. E esse sistema mais adiante. Nesse infeliz populismo que nós temos no Brasil, que cada governante tem que ter a sua marca, a primeira coisa que ele faz é destruir o programa do anterior. A Embraer é exatamente o oposto disso, que, num certo sentido, é também o que aconteceu na agro, se você pegar a WEG como exemplo, é o que aconteceu lá. Por que a gente não consegue fazer isso de uma forma mais a gente só reconhece o sucesso, reconhece, mas nós não conseguimos entender como é, a tua pergunta original, como é que fez para sair da renda média. É bom olhar o conjunto, né? Não, e começou com o ITA, né? Marechal, depois virou Marechal Montenegro, né? Começou com o ITA, que surgiu de uma parceria com o MIT, né? As melhores escolas, né, de tecnologia do mundo, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Muitos professores estrangeiros, talento para tudo quanto era lado, 20 anos formando gente, tiveram várias iniciativas, fracassaram. De montar, desenhar, conceber e montar avião médio, deu certo. Né? Mas tudo começou com gente, tecnologia, abertura para o mundo. Acho que falava mais inglês do que português do ITA durante 2 décadas. Né? Isso mesmo. Depois os militares conseguiram dar uma... enfraqueceram a instituição, infelizmente. Né? Mas foi assim que surgiu a Embraer. Né? Ciência da computação. O Brasil tem vários exemplos de inovação, ciência da computação. De novo, gente. Né? Produtividade é gente, são ideias. Né? A capacidade de inovar e saber lidar com fracasso. E concorrência. Muita gente tentando. Né? O que vai dar certo? Não sei.
Cada um tenta um caminho diferente, tenta uma tecnologia diferente, a grande maioria fracassa, eventualmente um dos caminhos dá certo e aquela empresa cresce. Né? Que é o contrário da nossa tradição de política industrial. Para pegar o exemplo que o Zé Roberto falou antes, quer dizer, nos anos 80, eu era estagiário naquela época, a gente acreditava que o mundo era hardware. Computador em particular. A IBM era a grande empresa. Os computadores, o disco móvel tinha quase o tamanho dessa mesa, metade dessa mesa. Né? Isso era o disco móvel. Né? Impressionante. Aquele era o sonho. Né? E o Brasil acreditou naquilo. O governo brasileiro resolveu fazer uma lei da informática. Vamos fazer computador no Brasil. Esse é o futuro. Né? E fez a opção pelo hardware. Né? Então, a gente errou. Né? Foi um erro monumental. Na época, começaram a surgir os laptops, né? Os computadores pessoais, antes do laptop, computadores pessoais, né? Umas empresas de garagem na Califórnia. A IBM resolveu entrar nesse mercado, mas ela não queria gastar tempo fazendo software, que era complicado, a empresa burocrática. Aí ela contratou uma empresinha de poucos anos de vida para desenhar um sistema operacional. Essa empresinha virou a Microsoft. Muito maior do que a IBM hoje. Na hora que o governo tenta dizer escolhe um caminho único, a chance de fracasso é grande. Uma das maravilhas do mercado é a concorrência, é a inovação. Né? É você apostar na diversidade. Né? E você vai aprender com a experiência a inovação que dá certo e as que fracassam. O nosso agronegócio é um exemplo disso, de inovação, de tecnologia. Né? As pessoas falam que agronegócio é terra, sol e água. Mais ou menos. Né? Tem pior que isso. Fala que exporta grão de soja e isso é um horror. Não consegue olhar o que tem de tecnologia para chegar à exportação do grão de soja. É uma cegueira. É ideológico isso aí, na verdade. E hoje a gente está vendo, pega os microdados do sul do Maranhão, Piauí, né, que o agro está chegando, a qualidade de vida, os indicadores sociais, a comida barateou. Né? A nossa geração... Lembra quando a comida era muito mais cara do que hoje. Houve um barateamento da alimentação. Né? E o Brasil tem outros exemplos como esse, em áreas de alta tecnologia, como computação. Né? Agora, não é o incentivo, o subsídio, a velha indústria de montagem que vai tirar o Brasil do seu atraso. E tem uma coisa pouco reconhecida, que é uma espécie de um dreno que não se percebe, né? Que é exatamente por conta disso, das muitas startups que se abrem no Brasil, a maior parte delas, especialmente aquela mais diretamente ligada à TI, que tem espalhadas pelo país, é mais tudo em São Paulo, mais Santa Catarina, portanto, o que está acontecendo, dadas essas dificuldades, se ela sobreviver à infância, à primeira infância, em geral, ela vai para o exterior. O segundo passo, ao invés de abrir um estômago em São Paulo, ele vai abrir no Vale do Silício, em Nova York, em algum outro lugar, e muitas vão embora. Então, tem um dreno aqui de uma energia, e é sempre gente jovem, né? Aquela energia jovem, que esse ambiente ruim para negócios, como nós não temos estatística disso, você só vendo para acontecer, mas isso é um dreno permanente numa das coisas mais escassas do Brasil, que é talento qualificado, treinado, etc. E muita gente é bem sucedida. Eu conheço, não sou da área, conheço pelo menos 10 casos de alguma coisa pequenininha que nasceu aqui em São Paulo ou Santa Catarina, que abriu para os Estados Unidos e hoje é 5 vezes maior do que aqui e o crescimento é global. Então, isso muito empresário, mesmo da velha indústria, aprendeu. Tá? E, em vez de ficar brigando, porque uma observação também que eu acho útil de fazer, que eu brinco sempre, a economia que não cresce é como o jogo de rouba-monte. Eu cresço às suas custas. Você só vai se defender se pegar o pedaço dele e ninguém cresce no conjunto. Se você fizer isso. Vira um perde-perde, né, no final das contas. E o que você precisa para crescer é também um pouco de crescimento. Porque você tem que acreditar que vai dar certo. Isso, o Keynes tinha toda a razão. Aqui, assim, o empresário investe pelo nariz. Ele acha... Por isso que isso chama ambiente de negócio. Né? Tem que acreditar que vai dar certo. Porque o futuro é espesso e nós temos crescentemente um ambiente de negócios ruim, em que tem alguns grandes vencedores, óbvios, que a gente admira com razão,
Mas tem um dreno permanente disso e tem muita gente boa que já, a partir de um certo tanto, diz, eu não vou brigar com o lobby do rei, não sei das quantas, que tem uma bancada dele, você que conhece os reis com bancada no Congresso, sabe do que eu estou falando. Eu vou para a Espanha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para outro lugar e muitas vezes sai bem ao fazer isso, mas nós ficamos mais tempo. Eu não sei quanto a gente perde, deixa de crescer nisso, mas não é pouco. Mas, a gente não consegue fazer o básico, que é uma regulação para a infraestrutura. A gente não consegue portos, estradas, linhas de transmissão de direito. Né? O básico para o crescimento, que é a infraestrutura, o Brasil patina há muito tempo. Né? E como é que vocês estão vendo o futuro do país? A gente está listando aqui vários problemas, tem essa questão fiscal que virou um enrosco, o próprio governo admitiu o colapso de contas em 2027, né? Sim. Como é que vocês estão vendo os próximos anos, assim, qual tamanho, a gente pode esperar uma crise, não espera uma crise com esse enrosco fiscal, isso vai ter solução com esse congresso que a gente tem cheio de lobby, cheio de interesse? Que cenário vocês estão imaginando? Eu acho que o problema, aí eu dou um passo atrás, eu acho que tem um tema da sociedade, o Congresso reflete a sociedade, esse somos nós, né? Você vê a discussão sobre desoneração da folha, né? Todos os trabalhos são bastante negativos. A imprensa foi a primeira a falar, não vai mexer aqui, né? Não vai mexer na minha exoneração. Né? Você vê a reforma tributária, empresas de lucro presumido, falando, não quero pagar imposto. Né? Faturando 40, 50 milhões de reais por ano, poucos sócios, falaram assim, não, pagar imposto como os outros eu não quero pagar menos imposto que o operário. Né? Então acho que tem um desafio, tem um debate com a sociedade. Né? Primeiro, a gente quer instituições fortes para evitar a vitória do oportunismo ou não? Né? Mas na hora que o judiciário dá o passo que dá, né, você fala assim, bom, se o judiciário devia ser o guardião das regras, das boas práticas, né, vai inventando mecanismos criativos para aumentar a sua remuneração, ficar fora do arcabouço fiscal, olha, se essa receita aqui vem, eu vou deixar separado, né? Mas é o judiciário, né? Não é só o legislativo, não é só o executivo. São os lobbies da indústria, né? O próprio agronegócio, que a gente citou aqui como exemplo de modernidade, tem uma agenda muito arcaica em vários lados. Não quer pagar imposto. Por que não vai pagar imposto como os demais setores da sociedade? Então, acho que tem um debate da sociedade que é, olha, vamos fortalecer as instituições de Estado e limitar o que a gente pode fazer. Né? Vamos ter uma agência de Estado forte. Né? Isso significa que o Poder Executivo vai ter menos capacidade de influenciar. A gente acabou de aprovar uma lei, aprovamos há poucos anos, uma lei depois de todo o Lava Jato, todos os escândalos de corrupção. A gente aprovou uma lei das estatais que procurava caminhar nessa direção. Mas não durou o mandato. Né? Não durou o mandato. Né? E aí a culpa não é só da política. Né? Então, eu acho que tem um debate. Queremos instituições fortes em que nenhuma delas tem tanto poder assim. E tem uma coisa, poderes moderadores que vão regulando e vamos aceitar as regras do jogo. Isso tem contratos de crédito. Eu fiquei inadimplente. A garantia vai ser executada. O oportunismo não vai pagar. Ou a gente vai preferir continuar nessa agenda oportunista, né, em que o táxi não paga imposto, eu tenho uma empresa de lucro presumido, pago menos imposto que outras pessoas, né, e vão ficar nesse rouba-monte permanente. Eu acho que essa é a transição da sociedade. Eu concordo com o Marcos colocou, mas queria observar um detalhe ao longo do tempo, dinâmico. Aprendi nesses anos todos, são muitos, né, de profissional, de consultor, que o Brasil só se mexe com o pé no abismo. Enquanto esse sistema político todo trumbicado que está aí jamais vai conduzir uma coisa orgânica. Tem que vir alguma coisa de fora, né? E onde direta já é um dos grandes exemplos, o Plano Real também é um outro exemplo. Quando chegaremos ao abismo? Pois é isso que eu acho que ao mesmo tempo, né, nós desenvolvemos já razoavelmente bem muitos diagnósticos, não todos, não tudo que precisa, mas tem uma ideia desse tipo. Eu acho que a próxima sucessão, aí vou entrar na tua área, ela pode ser um detonador disso. Né? Por quê? Porque, de um lado,
polarização, que eu não sei até onde vai ser mantida, que faz muito mal para o sistema como um todo, garante que nós vamos ter uma sucessão sem discutir os problemas mais reais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Luiz levantou essa coisa fiscal, tá chegando num desses em que a imaginação não dá mais para bypassar sem passar por um problema maior. E eu acho que nós vamos conviver isso, até porque lá fora está tão incerto tudo que não vai nos ajudar dessa vez. Dito de outra forma, enquanto a gente estiver crescendo 1,8, o outro ano 3, o outro 2,5, não acontece nada. Não tem razão disso acontecer, mas eu acho que vai acontecer, porque essa capacidade de empurrar para frente os problemas e, me perdoe a expressão, quebrando o galho, aumentando um impostozinho aqui, fazendo um precatóriozinho adicional lá, ela vai chegando a um ponto que ela não consegue mais andar e derrapar. Eu acho que, se olhar 2 anos, de hoje a 2 anos, nós estamos correndo um sério risco disso ser um problema bastante razoável para acontecer. E se isso acontecer, eu tenho a impressão que nós podemos dar, de certa forma, a autorização para dar mais um passo à frente, que não necessariamente vai trazer o sustentado. Pode ser que seja um passo à frente para dar mais 4, 5 anos. Isso já aconteceu várias vezes, a gente acha que tinha resolvido, nós não tivemos ainda. Mas minha sensação é que está ficando tudo muito frágil. Está muito fácil você dar o país tem uma conta capital aberta, é muito fácil ter uma saída de capital de maior proporção. Aí as 300 bilhões de dólares de reserva e nada fica a mesma coisa, né? Então, e o caminho a gente já sabe qual que é, né? Vai passar pelo câmbio, vai passar. Então, eu não tenho certeza se até a eleição, mas eu acho que provavelmente sim, porque está ficando difícil realmente ter mais expediente à medida que vai aumentando esses desconfortos. Agora, com o judiciário indo no caminho que está, o legislativo no caminho que está, não é fácil a gente imaginar o que vai ser isso, mas eu tenho a impressão que a sucessão presidencial vai detonar obrigatoriamente, porque vai ser uma coisa, uma briga tão forte dos lobbies querendo defender, do outro que quer mais, não quer nem saber, e a necessidade das pessoas, a possibilidade de saída de capital, de uma esticada no dólar, a inflação não está tranquila sob nenhuma hipótese, eu acho relativamente grande. Pode ser que sim, no passado foi isso que aconteceu, né? A gente, a inflação é o melhor exemplo até hoje ainda, né? Tentou conviver com ela por um tempo, até que chegou uma hora e fez boom, né? Não dá mais, que foi 90, eu acho que nós estamos perto de uma outra combinação disso. Não é só por causa do fiscal, né? Mas essa descoberta de até onde foi o crime organizado, não dá mais para esconder esse negócio. Então, tem um desarranjo que eu acho que está aumentando. E a capacidade do setor político de propor uma reforma é lamentável. É zero. O que mais a gente vê é o que aconteceu ontem, com o inacreditável caso do ministro que pediu desculpas para não entrar, tá certo? É uma coisa de matéria de desarranjo político do que está por trás. É bem complicado. Mas a gente não pode estar muito otimista. Nunca fui, eu sempre tive meio atavicamente otimista, acusado de otimista, com razão muitas vezes, mas está difícil até para otimista ficar olhando se não tiver uma coisa. E normalmente esses momentos podem acontecer. Não estou fazendo previsão nenhuma, porque não tenho a menor condição de fazer isso. Mas eu acho que está, em linguagem de bolsa, acumulando para uma coisa, uma dor de barriga, esse mais e de repente aí aparece. Está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. No caso, só para mencionar aqui a referência que o ministro, eu já fui chamar o senhor de ministro, agora eu fui falar do ministro, trazendo aqui a referência que ele fez a respeito do ministro que não virou ministro, né, que rejeitou o ministério e fez um vexame como nunca antes na história desse país, era a indicação do líder do União Brasil para o Ministério das Comunicações, Pedro Lucas, que passou 2 semanas
cozinhando o governo em banho-maria e no final das contas não aceitou e ficou aí sem saber quem que ficaria no cargo. E com um detalhe, que também já foi indicado para o cargo sem ser uma pessoa que vinha da área das comunicações, que é uma pasta que não tem esse holofote para o público, mas que também é uma pasta importantíssima. Importantíssima, porque onde a gente vai, por exemplo, tecnologia de 5G, tudo isso vai esbarrar lá. E aí, no final das contas, consequentemente, esbarra em muito do que a gente está conversando aqui também, né? Exatamente, exatamente. Então... Eu temo, Roberto, que a gente possa estar vivendo uma versão, oxalá, menos grave do que a gente viveu em 2013. No começo de 2013, o grupo tentava alertar, olha, tem um problema fiscal chegando. Né? Essas intervenções microeconômicas deram errado. Os grandes projetos do governo dos últimos 8 anos fracassaram. Né? E solenemente ignorados. Né? A crise veio depois da eleição. Né? Eu temo que a gente possa estar revivendo aquele período. Espero que menos grave. Acho que as empresas estão mais fortes hoje do que estavam em 13 e 14. Né? O balanço das empresas. Se bem que algumas têm um grau de endividamento preocupante. Tá? Mas, de novo, o Brasil tem um dilema. Quer dizer, se a gente quiser enfrentar essa agenda, ela é extremamente difícil. Porque a gente não consegue fazer ajuste fiscal rápido. O que a gente pode fazer é interromper o crescimento de gastos. Infelizmente, o teto de gastos foi demonizado. Um teto que foi tão útil ao país. A gente estava naquela crise grave, né? 16, né? 15, 16. O teto permitiu a queda rápida dos juros. Né? A curva de juros fechou rapidamente. O Banco Central, sob a liderança do Irland, pôde baixar juros com a inflação caindo. O país saiu da recessão. Mas o que pode fazer é isso, é interromper o crescimento de gastos. Né? Vamos ter que reconhecer que foi um erro ter abolido o teto de gastos. Né? E se a gente quer gastar mais com saúde e com educação, ótimo, vamos cortar os subsídios para a Zona Franca de Manaus, vamos cortar os subsídios da Sudene, que afinal de contas não deram muito certo, vamos reconhecer o fracasso de vários bancos regionais. Né? Então tem da onde sair os recursos. Né? E vamos fortalecer as instituições de Estado. Né? A gente precisa ter Estado mais forte. Né? Não um governo mais autoritário, não um governo com poder discricionário de conceder benefícios. Mas aí o setor privado tem que topar o jogo. Né? Olha a conexão com a reforma tributária. Uma reforma que nasceu muito bem desenhada, tecnicamente estava na fronteira das melhores práticas do mundo. Os lobbies do setor privado entraram, né, numa combinação. Primeiro, acho que vários erraram, não fizeram as contas direito. Né? Não sabiam o que era resíduo tributário, não entendiam o que era IVA, né? Mas tiveram sucesso. Acho que alguns vão se arrepender, tá? Do que conseguiram. Mas olha a facilidade com que foi, né, conceder benefícios tributários, distorções. Se o setor privado não quer um país mais arrumado, não vamos culpar o governo. Não, isso sem dúvida nenhuma eu concordo. Eu não tenho dúvida. O governo não é um ente que flutua no espaço, isso nós sabemos bem. Mas por isso que eu acho que uma crise maior só quebra essa crista, uma crise maior que fica maior que qualquer subsetor individualizado. E é isso que faz mover. Se não, aí nós retomamos isso. Eu acho que a gente pode vir a ter alguma coisa maior a propósito, não por causa da eleição, mas a propósito da eleição, porque o que está aqui não vai sustentar, não tem como escapar. Eu sou um pouco mais... eu com o tempo estou ficando um pouco mais cético. Eu acho que a gente escolheu a mediocridade. Né? É um país que escolheu ser um país medíocre, né? E valorizar o oportunismo. Né? A gente não consegue... Parece que a gente não consegue romper. Na hora que as coisas têm uma crise grave, a gente faz algumas coisas, como aconteceu no governo Temer, né? E contou muito com a ajuda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como aconteceu na época de vocês no governo. Né? Então, numa crise grave, a gente consegue avançar um pouco. Na hora que as coisas se acertam, volta o oportunismo. A história tem sido essa, eu reconheço, a história não está do meu lado. Está do meu lado só a primeira parte. Né? Quando percebe que tem um precipício, há uma mudança e aí você consegue mudar. O pós-reforma, digamos assim, é que é o desafio.
a gente já está quase concluindo o tempo, mas para fechar esse ponto do que o senhor acredita, de que talvez numa campanha, na próxima campanha presidencial, enfim, o senhor acha que isso poderia vir esse ponto de virada, mas de que forma? Na discussão, de que maneira? Porque são temas que não chegam, de uma forma geral, não chegam à população, né? A gente não vai ter, não vou acreditar aqui, imaginar a população discutindo o ajuste fiscal não com existe, uma pessoa num palanque falando disso. De que maneira isso o senhor acredita poderia chegar ou poderá chegar em 2026? Eu acho que nós temos, com um mundo lá fora muito hostil, e não tenho dúvida que isso vai acontecer, né, porque o presidente dos Estados Unidos detonou um processo de mudança muito grande, de um lado. De outro lado, a gente indo para um crescimento menor, com uma taxa de juros muito alta, e ainda com muita gente muito alavancada, e nos últimos 2 anos o passivo das empresas, o financiamento das empresas não foi feito por empréstimo, foi feito por debêntures, papéis de mercado de capitais, que são diretamente conectadas com a Selic. Então, quando já começou a aumentar a Selic, o passivo financeiro das empresas já explodiu, o número de RJs e coisas assim. Eu acho que é sempre através de um risco de escorregar numa recessão. Nós já vimos o ano passado, outubro, novembro, o que é uma ameaça de saída de capital com um pessimismo que leva a esse tipo de coisa, e a coisa defensiva. Eu acho que nós podemos ter um volume de insolvências muito maior do que as pessoas estão pensando, no momento em que está desacelerando a atividade e com uma situação de finanças públicas, como o Luiz já mostrou, em que a LOA já está mostrando, olha, acabou o jogo, em 27 não tem. Isso é um conjunto muito ruim. Eu não jogaria fora a hipótese de daqui até o final do próximo ano, de um momento mais, uma ameaça de recessão com coisa lá fora, que possam realmente mudar. E olha, tem muita gente que está muito mais apertada do que parece. Muito mais. Não é gente pequena, não. Então, isso pode ser uma combinação dessas duas coisas. Eu acho que pode gerar uma situação de profecia que se autoconfirma. Esse ponto é preocupante. Concordo com o Zé Alberto. Pegar os dados de 2012 e 2013, você via deterioração nas empresas, começar pela Petrobras, né? E outras empresas. Né? Aquele grau de endividamento que era insustentável, né, a médio prazo. Acho que tem uma má notícia, que o mundo foi muito aberto entre meados dos anos 80 e até agora, recentemente. Esse mundo muito aberto de comércio tirou muita gente da pobreza. Vários países, mencionou o leste europeu, sudeste da Ásia, né? Os dados do Vietnã, Indonésia, Malásia, Tailândia, são impressionantes. A quantidade de pessoas que saíram, não é só China e Índia. Né? Infelizmente, o Brasil optou por ser um país fechado e a gente não aproveitou esse ciclo de forte crescimento do mundo. Né? A gente ficou para trás, em parte porque escolhemos ser um país fechado, enfim, não comercializar, né? Proteger os campeões nacionais, as empresas nacionais, enfim, a gente escolheu o atraso. Então, acho que essa foi uma oportunidade que o país perdeu. Né? Mas também tem boas histórias. Eu sempre gosto de lembrar a história do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, viveu uma crise assustadora. Tudo bem, um estado pequeno, né? Mas viveu uma crise assustadora. Né? Corrupção, né? E tinha gente de tribunais envolvidos, tinha assembleia. Né? Ele chega na eleição de 2002, além de todos os crimes foram ventilados à época, com a folha de pagamento atrasada. Né? E a sociedade se arrumou. Né? Ali teve organizações da sociedade civil que falaram, olha, não dá, a gente não quer mais essa condição. Né? Teve o Espírito Santo em ação, teve vários envolvimento da igreja, advogados. Né? Teve uma força-tarefa do governo Fernando Henrique, né? De procuradores. Né? Foi feito um esforço da sociedade, em conjunto com a política, para superar aquela grave crise. Eu confesso que eu tomei
Eu não achei que ia dar tão certo, né? Mas eu lembro no começo de 2003, Paulo Artung tinha virado governador e mas não tem como dar certo aqui, né? Olha o tamanho da corrupção, olha o tamanho da crise, olha o envolvimento dos diversos poderes, né? E, no entanto, conseguiu, né? E Paulo foi sempre um candidato que falava, olha, para cuidar das pessoas a primeira coisa é cuidar das contas públicas. Ele conseguiu fazer esse recurso. Ele conseguiu refazer o orçamento antes da posse. E teve o apoio da sociedade civil para superar aquela crise imensa. Mas aquilo começou com a sociedade querendo a mudança, né? Investigando os crimes, né? E a liderança na política coordenando o processo. Ser o que também não tem futuro, né? Ser o que não tem futuro. Então, eu acho que a gente tem histórias bacanas no Brasil, né? A gente tem que aprender com elas. Você falou de Sobral, por exemplo, né? Educação fundamental, né? E tem outras histórias boas como essa. Quem sabe a sociedade consiga se organizar para viabilizar a solução. Agora, para isso, as instituições privadas vão ter que agir diferente, né? Se a gente continua com essa velha agenda oportunista frequente, não vai culpar a política. Quer fazer uma pergunta final? Eu queria só aproveitar esse gancho de mundo que a gente está falando. Você tocou um pouco nisso, Marcos, mas as empresas brasileiras perderam esse bonde de uma economia global mais aberta, né? Mais amigável ao negócio. Como é que elas ficam agora? Como é que o país fica agora com esse cenário o que dá para prever, pelo menos, com esse cenário de Trump e esse comércio global, as regras que estavam existindo até agora deixarem de existir, assim? Olha, acho que é uma perda, né? Acho que o Brasil, as pessoas que falam assim, olha, o Brasil não vai ser tão afetado porque ele é uma economia fechada. Quer dizer, o fato de economia fechada, a gente não aproveitou o boom, né? Agora, eu acho que a história americana, ela tem muita coisa para acontecer. A gente já viu as idas e voltas, né? E eu acho que muita gente ficou surpreso com a reação dos mercados, né? Tentam dar um argumento que Wall Street está perdendo, o mercado financeiro está perdendo, mas Main Street está melhor. Não é bem verdade, né? O que aconteceu com as empresas, com o valor de mercado das empresas, com essa primeira volatilidade, né? Segundo, perda de valor de mercado significa menos caixa para investimento, menos recursos para investir. Você está comprometendo os investimentos das empresas nos Estados Unidos. Essa será a consequência dessa decisão. Não é Wall Street versus Main Street, né? Se você não tiver empresas com capacidade de investimento, capacidade de produzir, não tem crescimento. O segundo os Estados Unidos até então estava uma economia em pleno emprego. Se você ia tirar o engenheiro da Apple para montar televisão, era essa a ideia? Vamos deixar de fazer computador, coisa moderna, né? Para montar televisão, né? Que é uma fábrica de montagem automatizada, né? E eu acho que tem um outro ponto que talvez tenha surpreendido, porque durante muito tempo a economia acreditou que essas distorções microeconômicas elas podem ser relevantes setorialmente, mas elas não são importantes para o agregado da economia. Se você tem uma tributação diferenciada, se eu faço um pouco de protecionismo, se eu aumento a tarifa, tudo bem, machuca um setor, a produtividade cresce um pouco menos, mas o impacto disso é relativamente pequeno. Essa era a crença dos economistas dos anos 60, 70. O que a gente aprendeu com a economia dos últimos 20 anos? Essa crença estava errada, né? Você tem os efeitos de segunda ordem, né? Que são várias vezes maior do que o efeito de primeira ordem. Então, na hora que eu ponho uma tributação sobre aço, eu contamino toda a cadeia produtiva, né? Os efeitos disso são muito maiores, né? Na hora que eu faço esse protecionismo que os Estados Unidos está propondo, vamos ver se para de pé, né? Eu protejo empresas ineficientes, a produtividade cresce menos, né? O país cresce menos. O emprego que gera de pior qualidade, né? Isso não significa negar que tem um problema de fato ali, né? A globalização, ela beneficiou o mundo, mas alguns grupos perderam. Os grupos com menor educação, que faziam trabalhos mais braçais, e perderam. Em parte porque a montagem mudou de país, e perderam porque eles não estavam preparados para as novas tecnologias, né? Faltou política social, mas a saída não é a tarifa, a saída é política social, né? Incorporação e melhorar a educação de todo mundo para esses tempos novos. Infelizmente, essa política errática americana, né? Ela vai comprometer o crescimento do mundo e o Brasil vai sofrer junto.
Só para fechar agora, é uma pergunta bem rapidinha assim. Estamos fadados a continuar sendo um país de renda média e não alcançar a renda alta? Ou, pior que isso, corremos risco de sair da média e despencar de novo? Olha, eu acho que sempre esse risco existe, né? Mas também tem o outro lado. Eventualmente, nós podemos, numa determinada escorregada, perto de um abismo, se houver parte, pelo menos, tudo não vai ter dessas pré-condições que nós estamos falando aqui, porque as pessoas aprendem, porque eventualmente rompe certas coisas do atraso, até por uma agenda adequada, nós podemos voltar a crescer e construir eventualmente uma chance de, dessa vez, não é voltar a crescer e acabar no voo de galinha. Eu não acho que até porque nas mudanças do mundo, né, muitas coisas podem mudar para pior, mas muitas coisas mudam para melhor, né? Por exemplo, no mundo de aquecimento global, tudo que está associado a não carbono, tudo que está associado tem oportunidades para esse tipo de coisa, né? Pensa num cenário em que a tonelada de carbono sequestrada ou não possa valer o que ela deveria valer, $100, que é a estimativa, $150. É uma injeção de capital aqui dentro que vai transformar necessariamente em projetos que pode ser uma impulsão. Então, eu não acho que é game over, que o jogo está perdido. Talvez isso seja esse velho vício otimista de quem já está no fim da carreira, tá certo? Mas eu acho que não é, porque tem surpresas positivas também acontecendo deste lado. Agora, o que é certo, que se repetir esse padrão de mediocridade, nós ficamos onde estamos para voltar para trás. E é muito doloroso, né? Porque eu acho, entre outras muitas coisas, nós estamos queimando uma esperança numa alternativa que não existe, que é trabalhar por conta própria é a salvação de todo mundo. Isso não é verdade. A salvação das pessoas é trabalhar em onde a produtividade aumenta, né? Você pode entregar no lanche, você pode não precisar bater cartão, 8 horas e tudo mais, mas o teto de renda seu está dado, doutor. E você atinge no segundo mês do trabalho. Isso é sustentável como solução, mas, no entanto, para muita gente, só o sucesso da política, né, da proposta de dizer seja seu próprio patrão. Isso é uma coisa que eu acho que vai morrer sozinho. E vai voltar à questão, por que não cresce? Eu acho que tem chances, não é fora de propósito, mas o mais provável é continuar derrapando, enxugando gelo e coisas assim. E quando os outros andam para frente, não precisa a gente andar para trás em termos absolutos, você já está atrasado em termos relativos, né? Que é o que vai acontecendo e a frustração vai aumentando. Mas não está fácil de ver isso. Eu não acho que seja jogo já determinado e perdido, porque eu acho que em situações mais de crise isso aparece e isso leva a uma nova agenda. Eu temo. Vamos pegar coisas básicas, né? Então a gente tem um agronegócio vigoroso, que cresce a produtividade, 3% ao ano, expandido pelo país, né? Disputa os melhores mercados do mundo. Quem diria que até trigo a gente está fazendo agora, né? Até trigo. E a gente não consegue tratar a questão da Amazônia. Qual é a agenda para a Amazônia? E sem cuidar da Amazônia, o que vai acontecer com o agronegócio? E as chuvas? E o regime de chuvas? Uma coisa meio básica, né? Olha a dificuldade que foi combater o garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Como a gente está derrapando ainda. Avançou, mas olha a dificuldade que é, né? A extração ilegal de madeira, né? Como é que a gente consegue andar tão devagar nessa agenda? E como é que o agronegócio não se mobiliza e fala assim, gente, nossa sobrevivência depende de preservar aquela região, né? Os índices de criminalidade, né? Todo o comércio ilegal, né? Se uma coisa tão básica quanto essa a gente não consegue andar e ter uma agenda organizada, né? Eu fico mais pessimista. Infelizmente, essa tem sido a história de boa parte da América Latina. Tem um livro famoso dos anos 90, por que a América Latina ficou para trás, né? A gente continua ficando para trás. Cabe a gente querer ou não mudar esse jogo, né? Mas isso vai requerer uma liderança muito diferente do que a gente tem tido até agora. É isso.
Gente, muito obrigada. Acabou, Imagina. já estouramos bastante aqui o tempo, mas a conversa daria para continuar por muito mais tempo, né? Vocês fizeram aqui, só lembrando aqui quem está nos assistindo, e para a produção também deixar na descrição aqui do nosso vídeo, que vocês falaram durante o programa a respeito do exemplo dos tigres asiáticos, a superação da pobreza, que conseguiram erradicar. A gente fez um programa exclusivamente sobre esse tema, mostrando os exemplos, quais as lições que eles tinham para passar para o Brasil, de que forma eles saíram. Então, vou deixar aqui na descrição do programa também e deixar alguns outros que são nesta área de economia, muitos dos quais com o Gerbelli aqui, então já aproveito, a gente vai deixando aí a lista, então já aproveito para agradecer o Luiz Guilherme Gerbelli mais uma vez aqui com esse tema incrível. Obrigado, Rosé. E agradeço, obviamente, aos nossos convidados, José Roberto Mendonça de Barros, muito obrigada. Prazer ter estado aqui conversando com vocês. E claro, também Marcos Lisboa, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Agradeço, como sempre, a você que nos acompanha toda semana e está com a gente até aqui. Curtiu, gostou? Dá o seu like. Diz aí, aproveita. Se você chegou até aqui nesse vídeo, aproveita e diz aí, cheguei sim. Acredito que o Brasil vai acontecer o quê? Vai contando pra gente. Uma vez mais, muito obrigada pela sua audiência, sua companhia. Aproveita, assina o Estadão com desconto, aponta se estiver assistindo pela tela do computador o seu celular para o nosso QR Code e assina com desconto o Estadão para ter material exclusivo, inclusive do Gerbelli, que traz belíssimas reportagens econômicas. Também vários artigos dos nossos analistas, muito conteúdo econômico e te espero aqui na próxima semana. Até lá.